Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula desse maravilhoso programa que é o Super à Prova. E hoje estão aqui os autores. Hoje nós iremos falar a respeito dos conceitos fundamentais de mercantilismo e absolutismo, que é aquilo que vai se formar na Europa pós-feudalismo. Então, vamos lá. Então, o que eu acho importante entender é que com a crise do século XIV, a Europa vivia uma carência de ordem. Então, a grande necessidade, a obsessão das elites de sua época é a necessidade de ordem. Então, o que é que caracteriza esse período? A era moderna, né? A existência de uma aliança, a formação do Estado absolutista com uma aliança entre o rei e a burguesia para criar algo relativamente novo, não é inteiramente novo, né? Mas aonde a burguesia e o rei irão se associar para a substituição daquele modelo feudal caótico que havia levado a Europa à crise do século XIV, e aquilo não era bom para ninguém. Não é bom para a burguesia, cujos negócios são ameaçados pelo caos, não é bom para a nobreza, porque você terá aí uma série de rebeliões de camponeses. Então, acabará sendo o Estado absolutista algo que existe para garantir os privilégios dos privilegiados. Os privilégios econômicos da burguesia, os privilégios políticos da nobreza, porém, com um chefe, com a existência de um mediador que irá, em tese, obviamente que ele é um membro da nobreza, né? O rei é um membro da nobreza, garantir o equilíbrio do sistema. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é essa aliança entre o rei e a burguesia, na medida em que é necessário um poder centralizado que ponha a ordem para evitar o caos. Então, será através do pagamento de impostos da burguesia que será possível a formação de um exército nacional, que será possível a vitória da centralização sobre a resistência feudal. Então, o rei irá se impor à nobreza. Uma vez que essa própria nobreza percebe que é inevitável a formação, o prosseguimento do processo de centralização, o que é importante a gente entender é que a nobreza como nós a conhecemos, a nobreza feudal, ela vai se modificar, ela irá se adaptar aos novos tempos, ela não será extinta. Aquela nobreza feudal se tornará a nobreza cortesã, ocupando os cargos públicos mais importantes, estando ao lado do rei na questão da administração do Estado. Então, quais são as vantagens do absolutismo, né? Para a burguesia é a segurança necessária ao crescimento econômico, e para a nobreza é a garantia de uma série de privilégios, mesmo estando ela submetida agora a uma hierarquia. Mas é fundamental entender que a nobreza não vai ser extinta, nem vai perder, nem vai desaparecer de forma alguma, tá? Pessoal, então, e outros pontos importantes a respeito desse momento histórico, no que diz respeito ao mercantilismo. Mercantilismo é o nome que a gente dá para o modelo econômico praticado pelas monarquias absolutistas. Tem um pessoal das antigas aí que usa ainda muito uma expressão marxista que é capitalismo comercial. Esse negócio de capitalismo, quer dizer, capitalismo é aquela situação em que quem manda é a burguesia. Nós estamos numa monarquia absolutista, quem manda é o rei, quem manda é a nobreza associada ao rei. Como é que é capitalismo sem que a burguesia esteja no poder? Tenham dó, né? Então nós vamos ter que esperar revoluções inglesas, Revolução Francesa, para que a burguesia tome o poder. Aí sim capitalismo. Então o modelo econômico típico do absolutismo é o mercantilismo. E quais são as características fundamentais do mercantilismo? Olha aí. Rígido controle estatal da economia, nós temos a mão pesada do Estado controlando a economia, uma ausência total de liberalismo, rígido estabelecimento de monopólios
inclusive nós vamos observar isso como elementos essenciais dentro do pacto colonial, no processo de colonização da América, a adoção de uma política rigidamente protecionista, que é um tanto quanto contraditória, porque você quer comercializar, mas você não quer comprar nada de ninguém. A ideia da balança comercial favorável, porque todas as potências querem ganhar mais com suas exportações do que gastam com suas importações. Então vamos criar mecanismos aí para evitar as importações. E em alguns casos, nós vamos ter aí o chamado metalismo, que é a crença de que quanto maiores forem as reservas de metal precioso de um país, maior potência ele será. Tá? Então nós teremos aí uma obsessão por enormes reservas de metal precioso. Tá? Essas são as características fundamentais do mercantilismo. E no que diz respeito ao absolutismo, o que é característica fundamental? Concentração total de poder nas mãos de um único homem. Nós temos a questão referente então, aquela ideia de executivo, legislativo e judiciário. Está tudo concentrado nas mãos do rei. Não existe parlamento, não existe nenhuma forma. O rei é o juiz supremo, é quem governa, quem faz a lei, quem decide o que está certo e o que está errado. Essa concentração total de poder, no entanto, ela esconde algo atrás de si. Porque é a convivência do rei com a propriedade privada. Então, ao contrário de um faraó, se você for pegar um Luís XIV da vida, o faraó do Egito, qualquer faraó do Egito, não apenas mandava em tudo, mas era dono de tudo. O rei não, né? O rei, o monarca absolutista, por mais poderoso que ele seja, conviveu com o direito à propriedade privada, portanto, há elementos de limitação aí do poder, né? E um outro aspecto que é interessante, gente, é que durante o período do absolutismo nós vamos observar o surgimento de teóricos do pensamento absolutista. Teóricos que vão defender o absolutismo, vão justificar a existência desse modelo absolutista. E aí nós destacamos dois grupos, né, que são os teóricos do direito divino de governar, que defendem a existência da monarquia de um ponto de vista religioso, de um ponto de vista bíblico. É a história do rei governa porque Deus quer, né? A ideia de que o trono do rei não é o trono de um homem, mas sim o trono do próprio Deus na face da terra. Então, assim, eles vão procurar na religião a justificativa para a existência do absolutismo. E nós temos os teóricos laicos que, em geral, eu não vou me aprofundar, porque vocês têm as aulas na parte de filosofia e, portanto, vão estudar isso mais a fundo. Mas nós temos dois caras muito importantes nesse momento, como o Thomas Hobbes, né? O Thomas Hobbes, autor do livro Leviatã. Nesse livro, que ele vai dizer que o homem é mau, por natureza só o Estado altamente centralizado que o mantém na linha. A ideia é, você está saindo de um feudalismo caótico e está obcecado pela ordem. Então a ideia do homem, em estado de natureza, o negócio do homem é se matar. Você tem um governo forte que põe ordem na casa, é o absolutismo. Aí dá certo. Por quê? Porque o homem precisa de um chefe. Ó, gente, isso é só um resumo, nós não estamos entrando aqui, não estou roubando serviço dos meus colegas na parte de filosofia. E o Nicolau Maquiavel, com seu livro Príncipe, que tem mais aí uma espécie de manual de bem governar, né? Eu costumo dizer que no livro Príncipe ele dá dicas de como o governante deve exercer o poder de forma mais eficiente, mas são esses aí. Então nós temos os teóricos religiosos, que buscam na religião a base para sua explicação, e nós temos os teóricos laicos, que já fazem um estudo desligado, desconectado da religião, né? Portanto, nós temos duas linhas de pensamento, que são as duas fundamentais, e isso, vamos lá, agora, nós temos aqui no nosso reforço da teoria o mercantilismo e o nascimento dos grandes impérios coloniais. Por quê? Porque para garantir uma balança comercial favorável, para garantir um superávit comercial, você tem que buscar mercadoria lá fora. Você tem que trazer mercadoria que a Europa não conhece. Daí a necessidade das grandes navegações. Tá? E outro aspecto importante, gente, ó, países pobres, desorganizados. Se você pensar, a monarquia absolutista portuguesa, por que ela dura tanto? Porque ela tinha o Brasil para explorar. A monarquia espanhola, porque ela tinha um império vasto.
para explorar. Então, a sobrevida de determinadas monarquias europeias, monarquias absolutistas, só se explica graças à riqueza de seus impérios coloniais. E é isso aí, gente. Vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.